Olá, eu sou a Emanuele, de segundo A Eletro, e eu vim falar um pouco sobre as 9 questões que a senhora passou pra gente. A senhora e a professora Jaqueline. Começando pela primeira questão, falando que é vírus, vírus eu vou chamar ele de uma entidade, porque quando eu chamo ele de ser, dá a entender que ele é um ser vivo, e muito pelo contrário. O vírus ele vai ter características compartilhadas com o ser vivo, por exemplo, a de reprodução, a de mutação, a de adaptação, só que ele não é um ser vivo, ele se adapta a um certo local. Ele se adapta ao local para ele poder desempenhar suas funções, porém, o vírus desempenha suas funções, seja elas boas ou não, dentro de um corpo, dentro de um organismo próprio e que não precise de outro corpo para poder fazer as suas funções ou sobreviver. Porque o vírus ele só se torna ativo a partir do momento que ele está dentro de um corpo, que ele consiga tomar aquelas funções para ele, começar a mandar em tudo. E se fosse uma célula, por exemplo, ele toma a célula, ele começa a mandar na célula, tudo que a célula faz para sobreviver vai estar desempenhando no vírus. Então o vírus vai participar de tudo aquilo, vai mandar em tudo aquilo. Bom, o vírus ele não é considerado algum organismo vivo por diversos fatores. Eles, por exemplo, desempenham sua função, sua comida, no caso, desempenha seus ribossomos. Ele não tem ribossomo, então ele não desempenha a comida, nem faz, não produz a comida dele, não faz a comida, nem produz a própria comida. Então ele não é considerado vivo por esse fator também. O vírus ele pode ter DNA ou RNA. Um vírus que eu pesquisei, eu encontrei com exceto, né, de exceção, é o vírus da herpes vírus, que ele é o citomegalovírus, que ele tem DNA, tanto DNA como RNA. O corpo do vírus é desempenhado o seguinte: ele tem uma camada, uma membrana de proteína, e dentro daquela membrana de proteína tem o DNA dele. A segunda pergunta é de que forma que ele se multiplica. Para ele se multiplicar, ele precisa chegar até a célula. Para ele chegar até a célula, tem três maneiras. Primeiro, ele vai procurar uma célula. Tem vírus que tem tipo uns tentáculos, tipo um polvo. Que aqueles tentáculos, ele vai parasitar na célula. Como ele parasitou na célula, ele vai simplesmente pegar o seu material genético e colocar dentro da célula. A partir daquele momento, a célula já está contaminada com o vírus. Essa é uma maneira. A segunda maneira é que o vírus ele pode carregar um pedaço da membrana anterior da célula que ele parasitou. Então, aí ele pode parasitar ou ele pode mesmo entrar na célula, certo? Então, quando ele vai entrar na célula, ele vai fundir a membrana anterior da célula que ele tinha pego com essa membrana nova, da célula nova, vai fundir as duas e daí ele vai conseguir depositar o seu material genético ou mesmo entrar dentro da célula. Outra maneira do vírus entrar e se aumentar na pedaço da célula, se reproduzir na célula, é ele entrando na célula e quando a célula for fazer a divisão celular, ela vai poder multiplicar, vai se multiplicando e cada vez vai criando mais vírus. Porque cada célulazinha nova que sair da célula mãe vai sair com mais vírus. Porque a célula mãe veio com vírus. E tudo que a célula mãe tinha, as outras também terão. Porém, o vírus também terá nas outras células. Agora, os ciclos. Tem um ciclo lítico e um ciclo isogênico. O ciclo lítico é o seguinte. Vai injetar material genético, eu falei para vocês, o vírus vai injetar material genético, a célula vai se contaminar com todo aquele vírus, certo? E daí a célula vai produzir materiais virais, como sempre produziu para ela, certo? Só que com o vírus, aqueles materiais virais vão multiplicar, o vírus vai ficando cada vez mais forte. E cada vez mais forte que o vírus vai ficando, vai se enchendo a célula cada vez de mais vírus, e vai chegar um ponto que literalmente a célula vai explodir de tanto vírus que ela vai ter. Explodindo, todos aqueles vírus que tiverem ali dentro vão procurar outras células para poder entrar ou parasitar. E daí vai se tornando uma bola de neve, cada vez mais vírus e mais vírus. Outra maneira também, igual eu falei, que é a divisão celular. O vírus vai entrar na célula, vai fazer a divisão celular, então a célula vai saindo cada vez mais vírus e ela também pode acontecer igual o ciclo lítico, que é o vírus se multiplicar dentro da célula muito rápido, e a célula explodir. E daí vai parasitar outras células, vai contaminar outras células
daí só vai aumentando. Para o coronavírus, umas explicações para ele ter se evoluído de forma tão rápida, assim, o coronavírus, ele a gente já sabe dele, a gente, assim, os cientistas já sabem dele, desde 1960, então ele é um vírus bem antigo. A gente chama o coronavírus como vírus zoonose. Por que zoonose? Zoonose. Por que zoonose? É um vírus que ele é encontrado nos organismos animais irracionais que podem acontecer a mutação, e só se acontecer a mutação ele consegue passar para o corpo humano. O corpo humano consegue se contaminar com ele e ele se multiplicar e permanecer no corpo humano, certo? Então, o primeiro coronavírus que foi visto, que conseguiram ver em corpos humanos, foi a mutação dele, só assim que ele conseguiria passar pelo corpo humano, aconteceu em 2002, 2003. Ele foi encontrado a primeira vez no corpo humano nessa época. Em 2012 foi onde realmente viram ele que ele tinha muito poder, porque dentre 10 mil pessoas, 790 pessoas morreram com o coronavírus naquela época. Então, 10% das pessoas já morreram com o corona. E daí em diante apareceu o medo dele se multiplicar cada vez mais e contaminar cada vez mais pessoas. Em 32 países isso aconteceram. E hoje a gente vê que aconteceu muito mais vezes. Quais os fatores que contribuem para o coronavírus aumentar? Eu acho que tinha que ter aumentado. Rápido assim, talvez a falta de informação para as pessoas, a falta das pessoas terem realmente notícias verdadeiras, não só fake news, porque tem muitas fake news. Eu mesmo já vi diversas, só com esse estudo de biologia, dessas 9 perguntas que eu vi, eu já pesquisei e vi diversas fake news, e essas pessoas que têm menos conhecimento, que não podem realmente estar por dentro de tudo isso, confundem demais. Talvez a falta de cuidado, ou então a precaução tardia, porque enquanto os outros países tivessem sido, os outros países têm se contaminado, enquanto aqueles que não se contaminaram ainda tivessem se cuidado, talvez não estaria como tá. E não esse fecha tudo, cadastro de quarentena, daqui a pouco não tá, aí tá, daqui a pouco não tá. Ficar nesse vai e vem, talvez tenha se alastrado muito mais. Como os vírus infectam o ser humano? Então, o vírus vai infectar primeiro a região nasal e a boca. Porque quando a gente está perto da pessoa que tem um corona, se a pessoa fala, se a pessoa espirra, aquelas cutículas de água, de secreção que vai sair da pessoa, vai sair com diversos vírus. Quando a gente inala aquilo, ou a gente pela boca ou pelo nariz, acontece que a primeira parte que vai se contaminar é essa parte, a parte da boca, a parte do nariz, que é onde tem o primeiro contato. Então essa parte vai ser a parte mais vulnerável, porque foi o primeiro contato, certo? E daí, se entrar pelo nariz, vai causar um estrago enorme, porque entrando pelo nariz vai passar pela traqueia e também vai chegar até o pulmão, até os brônquios dos bronquíolos. E as células dos bronquíolos e dos brônquios, eles têm, a primeira membrana da célula tem como se fosse umas garrinhas de 2 dedinhos, que o vírus passa e gruda ali, certo? Às vezes as pessoas têm vários daquele na camada de uma célula, na membrana plasmática de uma célula. Então, imagina só, vários vírusinhos presos ali. Aquilo lá vai acontecer uma infecção enorme. A gente chama daquele tipo garradorzinho de 2 garras de ACE2. Então, quando contamina tudo, vai ficar cada vez pior. Porque vai infeccionar, vai acontecer diversas infecções ali. Vai se encher de água. O ar que precisa passar pelo pulmão não vai passar pelos bronquíolos, muito menos. Eles vão ficar duros, os pulmões vão ficar cheios de água, duros e infeccionados. Isso é vulnerável muito mesmo para acontecer até uma infecção bacteriana, porque tá cheio de pus, cheio de água, tudo sujo, tudo infeccionado, fácil de uma bactéria entrar pela região nasal e infeccionar ainda mais aquela região. Por isso que as pessoas, primeiros sintomas é a tosse seca, é a febre, porque o corpo precisa tirar toda aquela infecção dali. Como que ela tirar? Ela vai aumentar a temperatura para tentar matar o vírus, não vai conseguir.
ela vai ter tosse seca, porque essa região vai estar toda infeccionada entre a traqueia, os bronquíolos, os broncos e a região nasal. Então vai ter tosse seca, vai ter muita febre, muita dor. A pessoa vai sentir exatamente por isso, por toda aquela infecção que está ali. E aqui, se não for cuidado, só vai cada vez piorando, porque a pessoa precisa de um respirador para poder conseguir respirar. Os pulmões estão cheios de água, só tinha ar, agora só tem água. E às vezes nem os respiradores conseguem ajudar, porque tá tão cheio de água, tão duro, que a pessoa tem dificuldade de puxar o ar. Como que se previne disso tudo? Bom, a gente precisa lavar as mãos, tudo, imagina, tudo que envolve nariz, boca e contato, mantenha longe de pessoas. A gente, mas é muito egoísmo. Não é egoísmo, é questão de cuidado próprio, porque se eu uso máscara, eu não estou me protegendo de você, eu estou protegendo você de mim. Porque se todos usassem máscara, todos estariam protegidos. Porque se eu tenho o corona, eu falando, eu espirrando, eu pegando nas coisas, eu vou passar corona por alguma coisa. Roupa, cadeira, maçaneta, principalmente maçaneta pega muito. Porque a gente sempre tá pegando, a gente não sabe onde passou a mão, abraço, então evita tudo. Todo contato físico a gente precisa evitar. Ok? O corona tem uma relação grande com a biologia, porque tudo na biologia estuda vida. E vírus não é considerado vivo, mas vírus tem a ver com a nossa vida, porque a gente pode se contaminar com ele. Então, a biologia explica muito sobre isso, a biologia ajuda muito sobre isso. Eu mesmo só pesquisando, só buscando professores e artigos e notícias sobre a biologia, sobre o corona, que explicou isso pra mim. Então, tudo que eu sei hoje sobre o corona é a biologia que me ensinou. Como que isso afeta na minha vida acadêmica técnica? Então, a gente sem aula é um problema muito grande, porque mesmo a gente tendo aula não presencial pelo AVA, a gente precisa ter aula, mas aula prática nessa minha matéria técnica, nas matérias técnicas que eu tenho. O meu curso é um curso muito técnico, um curso muito, digamos assim, muito pegar nos materiais, pegar nas ferramentas, pegar nas coisas, pegar em fio, pegar em tomada, pegar em transistor, pegar em autotráfego, em tudo isso. Então eu preciso pegar muito. E eu não estou conseguindo pela falta de aula presencial. Esse é o que eu estou mais sentindo falta. Aula presencial e aula prática das matérias. Porque como que eu vou saber, como que eu vou ser um bom técnico em eletromecânica, se eu não sei o que eu estou fazendo? Eu sei fazer, mas não sei o que eu estou fazendo. Eu não sei o nome da ferramenta que eu estou usando, eu não sei reconhecer aquela ferramenta no toque, eu não sei pegar aquela ferramenta direito na mão, porque eu não aprendi. E isso prejudica muito ano que vem, porque ano que vem é o ano do meu estágio. E esse ano era o ano que eu estava pronta para fazer o estágio, eu não vou poder fazer. Exatamente por isso, pela essa falta de aula e os alunos do ano passado precisam, não vieram não, o estágio do ano passado precisam fazer esse ano. E não vai ter como eu fazer o estágio esse ano, porque eles precisam fazer primeiro que eu. E assim, aquela análise do corona em relação às indústrias e tal. Vou pegar um exemplo daqui de onde eu moro, que realmente eu moro. Aqui em Novo Plano é um lugar muito longe das cidades, a cidade mais perto aqui tem mais recursos, a 50 quilômetros, que é o nosso município aqui, e é tudo muito difícil. E lá não se resolve tudo ainda tem que mandar pra Vilhena. De Vilhena eu moro a 175 km de Vilhena, então é bem longe. Eu vou pra Vilhena somente para estudar. Então, é muito complicado mesmo eu estudar longe, porque eu quero ter um estudo muito bom. E a indústria tem muito a ver com tudo isso por causa das ferramentas que eu preciso para estudar. E para sobreviver também. Porque eu fiquei imaginando, tudo caro, tá tudo caro. Tudo caro. Por que tá caro? Porque reduziu muito a produção. Tá tudo stalkeado, tá tudo parado. Então não tem como não ficar barato. A carne para ser produzida de larga escala, que eu estava sendo produzida, a carne tá um absurdo de caro. E para você vender tá barato, para você comprar tá caro. Esse é o problema. A arroba do boi tá 126, 127. Para você comprar uma carne tá quase R$30. O quilo da carne mais barata. A picanha aqui tá 50 e poucos reais o preço. Entende?
O alho, gente, eu fiquei pasma quando eu vi o preço do alho. Aqui tá R$ 43 o quilo do alho. Sabe, em Vilhena tava 30, aqui tá 43. Assim mesmo em Vilhena tá caro. Imagina que, então, o que tem fica tudo muito caro. O que tem, e se não tem, acabou, vai ficar sem. Aqui onde a gente mora é todo mundo produtor rural, não tem a renda alta. Ou você mexe com plantio, ou você mexe com gado, ou você mexe com leite. Gado de corte, eu digo. Ou você mexe com leite. E as pessoas, elas são muito simples. Então não tem dinheiro para ficar esbanjando assim, comprando uma coisa exatamente muito alto o preço. As pessoas que têm mais vulnerável, têm renda muito baixa, sofrem demais com isso. Eu vejo isso aqui. As pessoas que são simples, senhores que já são aposentados, já não aguentam mais trabalhar, só vivem no sítio, sofrem muito com toda essa falta de alimento, porque fica tudo muito caro. E a gente mora longe da cidade, não tem condição de a gente ficar indo uma vez por mês só para fazer compra, tem que fazer outra coisa. Não compensa você sair daqui para Providência para fazer compra. Não compensa, a gente precisa ir lá para fazer compra e fazer outra coisa. Aí sim compensa, a coisa mais importante, porque senão tem que ficar por aqui mesmo. O que tem fica muito caro. O que não tem vai ficar sem. Esse é o grande problema. Pelo menos aqui onde a gente mora é assim. Tem umas semanas que não chega fruta e verdura na feirinha, no mercado, no hortifruti. Por quê? Não tem. É muito caro. Quando vem é muito caro. Tem que subir o preço lá em cima para poder conseguir compensar o envio. Esse é o grande problema que eu vejo aqui onde eu moro.